Ok. Posso ter os slides? Ok, então estamos nestas séries sobre mutualidade cristã. Alguém se lembra alguns dos temas que já tratamos? Ou não, já foi? Já foi. Então, mas quais versículos estamos a olhar? Diz lá, no ecrã. O que diz? Uns aos outros, exato. Então, estamos numa série olhando para os versículos de uns aos outros na Bíblia. E então vamos continuar esta série hoje. Pode pôr no próximo. Só vou ligar. É sempre bom. Ui! Ok, bom. Ok, então, vamos olhar hoje para o versículo que diz suportar-se uns aos outros e perdoar-se uns aos outros. Então, C.S. Lewis, que é um autor, diz isso. Todos dizem que o perdão é uma ideia linda até terem algo a perdoar. Quero que vocês imaginem alguns cenários comigo, ok? Primeiro, é o aniversário. Isso aconteceu. Eu tenho de dizer isso, eu fiz isso a Steve. Então, desculpa. Imagina que que é o aniversário do teu amigo. E ele convida-te e outros amigos para jantar num restaurante. Tu chegas lá na hora certa, mas uma hora depois, ainda está sentado sozinha à espera. Outro cenário, imagina que confias em alguém e falas e reparas que o que falaste com esta pessoa em privado, eles partilham com teu amigo. Imagina que um membro da igreja te diz que irá visitar-se e até tem o teu número, mas nunca recebes uma chamada para combinar uma hora. Imagina que vai haver um jantar e tu preparas uma linda refeição, mas logo antes do jantar, a metade das pessoas desistem. Imagina que estás numa equipe de futebol e num torneio. E a equipa está a jogar bem e até podem ganhar a taça, mas o teu colega de equipa comete uma falta e dá um penalti à outra equipa. E eles marcam e acabam por ganhar. Imagina que estás numa reunião e estás a dar a tua opinião sobre algo quando alguém te interrompe e não te deixa terminar. Imagina que é o teu aniversário, o teu amigo ou membro de família esquece de te ligar ou mandar mensagem. Imagina que estás a limpar a igreja, tentando servir bem, e outro membro da igreja vem e só te diz que estás a fazer tudo errado. Ou imagina que pediste a alguém de preparar uma atividade e esta pessoa concorda em fazê-lo. Mas quando chega o momento de realizar a atividade, repara que eles não prepararam nada e tens de inventar algo na hora. Esses são só alguns exemplos. Mas o que mostra que esta lista poderia continuar infinitamente, porque há inúmeros pequenos momentos nos nossos dias em que nos magoamos, traímos ou prejudicam os outros, e as pessoas próximas a nós nos magoam, traem e prejudicam. Então, esses cenários não são situações únicas, mas, infelizmente, são acontecimentos comuns do dia a dia. O nosso pecado leva-nos a comportamentos que enfraquecem e quebram as relações com as pessoas que nos rodeiam. As nossas pequenas ações diárias podem destruir relações. O perdão, como o C.S. Lewis diz, é uma ideia linda. Queremos receber perdão quando nós cometemos um erro ou magoamos os outros. Mas quando somos magoados ou injustiçados, é aí que o perdão se torna difícil. Pode parecer errado, pois parece que a justiça não se importa e que estamos apenas a deixar alguém escapar impune. Esses sentimentos são naturais. No livro Lá Onde o Vento Chora,
Delia Owens escreve: por que razão os feridos, os que ainda sangram, devem carregar o fardo do perdão? Quando somos injustiçados, por que razão devemos perdoar os outros? O perdão é realmente tão importante para relacionamentos prósperos e saudáveis? É sobre isso que vamos refletir hoje. Lemos Colossenses 3, versículos 5 a 14 juntos. E vamos concentrar-se especialmente no mandamento no Colossenses 3, versículo 13, que diz: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoa vocês, perdoem também uns aos outros. Então, no capítulo 1 a 2, Paulo diz aos Colossenses: olhem para Cristo, de quem Ele é, de tudo o que Ele fez. E agora, em capítulo 3, ele volta para olhar de como é a vida que temos em Cristo. Eu vou ler a passagem e vou ler de Nova Almeida atualizada. Mas não se importa se vocês leem de outras versões. Então, é Colossenses 3, versículos 5 a 14. Portanto, fazem morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nestas mesmas coisas no passado, quando vivem nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfémia, linguagem obscena no falar. Não mentem uns aos outros, uma vez que vocês se despirem da velha natureza com as suas práticas e se revestirem da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquela que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistem-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. E acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Pode ser fácil ler esta passagem como uma lista de tarefas. Não devemos ser mais sexualmente imorais, impuros, idólatras, mentirosos, blasfemos ou usar linguagem obscena. Em vez disso, devemos ser gentis, pacientes, humildes e suportar e perdoar os outros. Se lemos a passagem desta forma, perdemos algo absolutamente fundamental: a nossa identidade. E já falamos disso sobre hoje. Porque as nossas ações, esperança, propósito vêm de quem somos. Então, o que esta passagem diz quem somos? Alguém pode me dizer o que esta passagem diz sobre quem somos? Vocês falam muito baixo. A passagem não diz que somos filhos, mas somos filhos. Isso foi um teste de ver se vocês estavam a prestar atenção. Perdoar. Diz que somos perdoados, sim. Diz que somos perdoados. O que diz sobre a nossa identidade? O povo de Deus. Somos o povo de Deus. Na versão que eu lhe diz como eleitos de Deus, santos e amados, na versão Bíblia para Todos diz que somos o povo santo de Deus, escolhido e amado. E também diz mais uma coisa sobre a nossa identidade. Algo que mudou. Não diz. Diz mais alguma coisa.
Só tem de olhar no texto e é óbvio. Hã? Ok, no texto diz que fala sobre algo no passado e fala sobre algo agora. Então algo mudou. O que é? Então, já falamos isso. Mas algo mudou. O que mudou? Restaurados e usa a palavra. Diz que temos uma nova natureza. Então, não somos as mesmas pessoas do que éramos antes do que sermos salvos de Cristo. Então, por causa disso, por causa do fato que somos diferentes, que nós temos esta nova natureza, nós vestimos-nos com roupas novas que são dignos de Cristo e do que Ele fez por nós. Então, e as virtudes mencionadas nos versículos 12 e continua até 17 mostram como é um estilo de vida santo que é consistente com a nossa nova identidade, a nossa nova natureza. E essas são roupas ou virtudes que refletem o caráter de Jesus, a sua humildade, a sua paciência, a sua bondade, a sua compaixão e gentileza. E ao refletirmos o caráter de Deus, nos cumprimos o que nos diz no versículo: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Então vamos pensar um pouco sobre o que significa suportar-se uns aos outros e depois perdoar uns aos outros. Então, o que significa suportar-se uns aos outros? Eu acho que uma grande pista vem no versículo 12 da passagem, que como povo santo de Deus, somos chamados a ter profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Podem mudar o slide? Então, deve ser o próximo, desculpa. Ótimo. Então, suportar os outros significa que mostramos compaixão uns pelos outros, porque reconhecemos que todos estão a lutar com seus próprios fados e conflitos. Nós temos paciência uns com os outros, reconhecendo que cada um de nós tem fraquezas e tentamos compreender as falhas de uns aos outros. Agimos com humildade, porque somos todos pecadores salvos pela graça. E mostramos bondade e gentileza, porque sabemos que nos beneficiamos da paciência de Deus para conosco. Como diz em Romanos 2, versículo 4. Como é que desprezas a grande bondade de Deus, a sua paciência e tolerância? Não sabes que é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento. Quando suportamos uns aos outros com amor, mostramos tolerância e moderação amorosa, não apenas cedendo aos nossos pensamentos e sentimentos. Nós perseveramos, apesar das nossas diferenças e frustrações, fazendo tudo como diz em Efésios 4, versículo 3, para preservar a unidade do Espírito no vínculo de paz. Suportar uns aos outros é difícil, porque muitas vezes esperamos mais dos outros do que esperamos de nós próprios. É como temos 2 pesos e 2 medidas. Nós podemos cometer erros, mas não queremos que os outros cometem. Também queremos que todos estejam cientes do nosso estresse e desafios, sem ter de lhes dizer, mas depois não permitimos que os outros fiquem estressados e não perguntamos o que se passa na vida deles. Queremos perdão, mas não queremos perdoar. Suportar uns aos outros não é o mesmo de aguentar alguém. Porque aguentar alguém é como permanecemos amargos e zangados por dentro, mas mostramos compaixão e bondade por fora. Suportar uns aos outros significa escolher ativamente ser atencioso e paciente como outro diante das diferenças e ofensas. Então, de que maneira suportamos uns aos outros na nossa comunidade de fé? Em primeiro lugar, em conflito.
Pode mudar para a próxima slide. Obrigada. Quando surge um conflito, qual é a nossa resposta? Vamos imediatamente atacar e discutir com a outra pessoa. Criamos divisões de lados. Eu estou certo, tu estás errado. Achamos que a outra pessoa é contra nós, está contra nós. Suportar uns aos outros significa adotar uma abordagem ponderada e compreensiva ao conflito. Com isso eu quero dizer, não ir logo no ataque, mas dedicar tempo a fazer perguntas, por exemplo, por que é que esta pessoa está a agir assim? Ou por que ela pensa assim? De pensar sobre quais podem ser as razões por trás do conflito. Em segundo lugar, suportamos-nos uns aos outros enquanto procuramos compreender e honrar as nossas diferenças. Eu estou extremamente grata por sermos uma igreja com pessoas de várias nacionalidades e de diferentes denominações e origens cristãs, pois acho que isso torna a nossa experiência mais rica na igreja. No entanto, isso também significa que fazemos parte de uma família com pessoas de diferentes preferências pessoais, costumes culturais, compreensão teológica e níveis de maturidade espiritual. Sou grata que, por alguns anos atrás, o pastor Joel nos tem dito que o nosso costume cultural britânico de entrar numa sala cheia de pessoas e dizer olá, em vez de cumprimentar as pessoas individualmente, significava que as pessoas podiam chegar à conclusão de que não gostávamos delas. O que para mim era amigável e demonstrava afeto, para outros demonstrava falta de relacionamento. E este é só um pequeno exemplo de como ter empatia e tentar ver a situação do outro ponto de vista nos ajuda a suportar uns aos outros nas nossas diferenças. E em terceiro lugar, suportamos uns aos outros ao encorajamos uns aos outros. Posso ter o próximo slide? Especialmente em momentos de fraqueza e fracasso. Permitimos que as pessoas falhem. Caminhamos com elas nas suas fraquezas, orando com e por elas e ajudando elas a manter os olhos fixos em Cristo. Não somos chamados para julgá-los, mas para caminhar com eles. E suportar uns aos outros também significa perdoar uns aos outros. No versículo de Colossenses, lemos, posso ter a próxima slide? Suportar-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Mas como vimos no início, todos os dias passamos por pequenas ofensas, decepções, mágoas inadvertidas, bem como maneiras deliberadas pelas quais as pessoas nos prejudicam de pequenas formas. E sem falar de mágoas e injustiças maiores que podemos sofrer. Estas feridas infligidas, intencionalmente ou não, por outras pessoas, podem deixar sentimentos duradouros de ressentimento, amargura e rancor. Mas temos uma escolha a fazer: perdoar ou não perdoar. Então vamos ler uma história que Jesus contou em Mateus 18, versículo 21 a 35, para nos ajudar a entender melhor o que é perdão. Então, Mateus 18, versículo 21 a 35. E diz: Pedro aproximou-se então de Jesus e fez-lhe esta pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão se ele continuar a ofender-me? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um rei que decidiu arrumar as contas com os seus administradores. Quando começou a conferir as dívidas,
trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme quantia. Com este não tinham com que restituir, o rei deu ordens para que ele, a mulher e os filhos e tudo quanto tinha fossem vendidos para pagar a dívida. O tal homem pôs-se então de joelhos diante do rei e pediu: "Tem paciência comigo e eu vou restituir tudo." O rei teve tanta pena dele que lhe perdoou a dívida e o deixou ir em liberdade. Mas quando este mesmo homem ia sair, encontrou um colega que lhe devia algumas moedas. Deitou-lhe as mãos ao pescoço, começou a afogá-lo e dizia: "Paga-me o que me deves." O companheiro lançou-se-lhe aos pés e suplicou: "Tem paciência comigo e eu vou restituir tudo." Mas o outro não quis esperar. Pelo contrário, mandou meter o companheiro na cadeia até pagar a dívida. Quando os outros colegas viram o que se tinha passado, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao rei, seu senhor. Então o rei mandou chamar esse administrador e disse-lhe: "Servo malvado, eu perdoei-te a dívida toda porque me pediste. Não devias tu ser compreensivo para com o teu companheiro, como eu fui compreensivo para contigo?" E o rei ficou tão zangado com aquele servo que o meteu na prisão para ser castigado até restituir tudo quanto devia. Assim também vos há de tratar o meu Pai do céu, se cada um de vocês não perdoar de boa mente ao teu irmão. Então, o que está acontecendo nesta história? O parábola, como são chamados. Há 3 passagens principais e cada passagem representa alguém específico. O rei representa Deus, o seu administrador, um seguidor de Jesus, e o servo, o companheiro, o seu irmão. A parábola começa como o rei pedindo ao administrador que pague a sua dívida. Quando diz enorme quantia, a palavra original significa uma quantidade imensurável. Podemos pensar em milhares de milhões de euros de hoje. É uma quantia que o administrador nunca seria capaz de pagar. E, surpreendentemente, quando o administrador implora por misericórdia, o rei perdoa a sua dívida e deixa-o ir. O administrador sai e encontra um colega seu que lhe também devia dinheiro, mas uma quantidade minúscula em comparação com a quantia que o rei acabara de perdoar. Mas, ao contrário do rei, o administrador recusou-se a mostrar misericórdia e mandou o homem para a prisão. Quando o rei descobre isso, fica furioso e manda o administrador para a prisão. O perdão e a generosidade do rei não tiveram impacto algum sobre o administrador. Então, podemos dizer que perdoar alguém é como cancelar uma dívida. A culpa do transgressor, neste caso o administrador, é removida e ele é legalmente absolvido. O pregador John Ortberg diz: "Quando perdoou, pode pôr o próximo slide. Quando perdoou a outra pessoa, renuncio ao meu desejo, o direito de magoá-la de volta, de me vingar." Perdoar os outros significa não guardar rancor ou amargura contra outra pessoa, nem qualquer desejo de magoá-la. Nós sacrificamos a nosso orgulho. E isso é o contrário do que como o administrador trata o servo, o colega dele. Ele vingou-se contra ele e pôs-lo na cadeia. Ele achou-se superior a ele e não mostrou nenhuma misericórdia para com ele. A dívida ficou e ele recusou de o cancelar. Então, perdoar significa que a culpa, que a dívida que estava, já não está. Mas o versículo em Colossenses
não só diz que devemos perdoar, mas perdoar como Deus nos perdoou. A próxima slide. Então, o que esta história nos mostra sobre como Deus nos perdoa. Ela nos mostra até que ponto Deus nos perdoou. Uma dívida incalculável. Todos nós nos rebelamos contra Deus e viramos as costas para Ele. E isso é o que a Bíblia chama de pecado. E o nosso pecado é uma dívida enorme e gigantesca para com Deus. É grande demais para que possamos pagá-la. Mas Deus, através da morte de Cristo na cruz, escolheu assumir a nossa dívida e pagar o preço que não podíamos pagar. Deus perdoou-nos imensamente. Então, como devemos perdoar os outros? Da mesma forma. A história começa como uma resposta à pergunta do Pedro sobre quantas vezes ele precisa perdoar os outros. E a resposta de Jesus, 70 vezes 7, não é um número literal. É como se Jesus estivesse a dizer, se estás a contar quantas vezes estás a perdoar, então não é assim que Deus te perdoa. Pessoas perdoadas perdoem. E eu acho que a parte mais chocante da história é que depois de o administrador ser perdoado de uma dívida tão grande, ele trata o outro servo de forma cruel, sem compaixão e misericórdia. Mas muitas vezes nós agimos como administrador. Nós sabemos que Deus nos perdoou, mas quando os outros nos magoam, parece-nos muito difícil perdoar. Recusamos-nos a perdoar os nossos irmãos na fé, a falar-lhes com bondade, a cooperar com eles ou a aceitar as desculpas. Então, o que nos impede de perdoar os outros? A Bíblia mostra claramente que quando percebemos de quanto Deus nos perdoou, perdoamos os outros. A próxima slide. Quando oramos ao Pai Nosso, oramos, perdoa-nos as nossas ofensas como nós perdoamos aos que nos ofenderem. E Jesus continua alguns versículos depois em Mateus 6, dizendo, de facto, se perdoarem aos outros as suas ofensas, o vosso Pai Celestial também vos perdoará. Mas se não perdoarem aos outros, o vosso Pai também não vos perdoará. Pense nisso por um minuto. Se há pessoas que não perdoamos quando fazemos esta oração, estamos a pedir a Deus que Ele não restaure uma relação conosco depois de pecarmos. Da mesma forma que nos recusamos a fazer isso com os outros. Se não perdoamos os outros, mostramos que nunca compreendemos verdadeiramente o perdão de Deus para conosco. Estamos basicamente a dizer que não precisamos nem queremos o seu perdão. Porque todo o perdão que concedemos aos outros provém do perdão que recebemos em Cristo. Percebemos o quanto fomos perdoados? Acreditamos realmente que temos uma dívida impagável para com Deus? O próximo slide. Tim Keller escreveu no seu livro sobre perdão. Se guardas rancor, se retalias contra alguém, então, mesmo que digas que és um pecador salvo pela graça, não acreditas realmente nisso. Estás a negá-lo tanto no teu coração como na tua vida, independentemente do que digas. Se dizemos que somos seguidores de Jesus, mas temos dificuldades de perdoar alguém, talvez o que precisamos fazer é ter uma nova percepção de quanto fomos perdoados. Quando eu era jovem, costumava pensar em mim mesmo como uma boa cristã.
Eu participava em todas as atividades da igreja, não dizia palavrões, não tinha relações sexuais fora de casamento, lia a Bíblia, falava com meus amigos sobre Jesus. Mas eu era uma pecadora cheia de orgulho, achando que eu era melhor do que os outros, porque fazia e dizia as coisas certas. Mas não existem bons cristãos, apenas pecadores salvos pela graça. Mesmo fazendo e dizendo as coisas certas, interiormente, eu faltava amor, compaixão, humildade e bondade para com os outros. Eu não era melhor do que ninguém. A forma como Deus vê o meu pecado é a mesma forma como Deus vê o teu pecado. Todo pecado nos separa de Deus. Por exemplo, quando alguém nos ofende e peca contra nós, ou já cometemos o mesmo pecado, ou somos capazes de cometer o mesmo pecado, ou somos culpados de um pecado diferente. Mas todos nós somos culpados. Cada um de nossos pecados é uma dívida enorme que Jesus teve de pagar na cruz. E é no nosso relacionamento com os outros que vemos se fomos realmente transformados pelo perdão de Deus ou não. Então, eis a questão. O perdão de Cristo transformou-te. Ou talvez tenha transformado-te no início, mas esqueceste o quanto Cristo te perdoou. Ao preparar esta pregação, lembrou-me a minha necessidade diária de voltar para Cristo e de lembrar o grande preço que Ele pagou para perdoar o meu pecado na cruz. O meu pecado passado, o meu pecado presente e o meu pecado futuro. Mas como é que perdoamos os outros na prática? Desmond Tutu, ele era um líder cristão e teólogo sul-africano que trabalhou pela reconciliação e pela paz durante o apartheid. Ele partilhou 5 coisas sobre o perdão. Então, número 1, perdoar não é fácil, é preciso esforço e determinação. Muitas vezes não sentimos que podemos perdoar os outros. E talvez até pensamos, se soubesse o que eu sinto no meu coração e o que passa na minha cabeça, eles magoaram-me muito. Perdoar não é fácil, mas em última análise, o perdão não é uma emoção, mas uma escolha. Quando perdoamos, tomamos uma decisão intencional de deixar ir o rancor e o ressentimento. E tomamos esta decisão com base no nosso entendimento na palavra de quem é Deus e do que Ele fez por nós, mesmo que não tenhamos vontade. O segundo, o perdão não é fraqueza, é preciso ter coragem e força. Muitas vezes não sentimos que temos força para perdoar os outros, mas nós temos um Deus que nos dá força para o fazer. Não perdoamos por nossa própria conta. Deus dá-nos a coragem e a força para deixar de lado a mágoa e o ressentimento. Número 3. O perdão não é o mesmo de poupar alguém das consequências, mas significa não procurar vingança. Muitas pessoas na sociedade atual têm dificuldade em perdoar porque pensam que isso significa dizer que o que aconteceu não teve importância ou não foi errado. Logo depois nós casamos, o Steve e eu fizemos o curso de casais e durante a sessão sobre o perdão, ainda me lembro o que eles nos falaram. Que quando o seu cônjuge pede perdão, deves responder como eu perdoo-te, em vez de não faz mal, ou em inglês, it's okay. Por quê? Porque quando dizemos não faz mal,
Não estamos a reconhecer que foi errado ou nos magoou. Quando dizemos eu perdoo-te, não estamos a desculpar o erro, mas estamos a estender a graça a outra pessoa. Estamos a escolher não ser vingativo ou retaliar, mas mostrar a mesma graça e misericórdia que Cristo nos mostrou. Pode parecer simples, mas esta simples coisa de dizer eu perdoo-te em vez de não faz mal tem sido uma ferramenta muito útil para nós ao longo dos anos. E não é só para casais. Quando perdoamos alguém, seja o nosso cônjuge, o nosso irmão em Cristo ou qualquer outra pessoa, nós começamos por dizer a verdade, de nomear o erro, de dizer o que magoou-nos. E não estamos a desculpar o erro, mas sim dizer que foi errado, mas não vou procurar vingança. Eu vou mostrar graça. Número 4. Perdoar não é esquecer. Só podemos largar o passado se o lembramos corajosamente. Nós temos de enfrentar a mágoa e a dor para poder deixar o erro no passado. Quando simplesmente esquecemos, muitas vezes o que estamos realmente a fazer é evitar. Quando permanecemos com rancor e amargura, permitimos que as ações tão malfeitoras continuem a nos magoar. E isso nos envenena. Tornamos-nos egocêntricos e acorrentados pelas situações e as relações que nos magoem. Quando perdoamos, encontramos a liberdade. E último, sim, o quinto. O perdão não acontece rapidamente, pode demorar muito tempo. Por fim, o perdão é um processo para curar relações quebradas. Em geral, o perdão significa voltar a unir-se e desejar a reconciliação. A reconciliação nem é sempre possível, mas mesmo quando não há arrependimento, como seguidores de Jesus, ainda somos chamados a não guardar rancor e não planejar retaliação ou permanecer amargurados. Como pessoas que se reconciliarem com Cristo e receberem um perdão tão grande de Deus, devemos trabalhar rumo à reconciliação sempre que for possível. Em vez de dizer, eu vou perdoar-te, mas não quero ter mais nada contigo. Dependendo do erro, isso pode ser um compromisso para toda a vida. Mas a triste realidade é que muitas vezes o que destrói as relações, incluindo as relações dentro da igreja, não são grandes mágoas. São pequenas mágoas cotidianas que escolhemos não perdoar ou buscar reconciliação. E em vez disso, deixamos que o rancor e a amargura crescem dentro de nós. Depois de nos ordenar, no versículo 13, de suportar-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também os outros. Diz em versículo 14, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Quando suportamos uns aos outros e nos perdoamos mutuamente, demonstramos o amor de Cristo para que em ação como aqueles que nos rodeiam. O amor é o alicerce que nos permite suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros. Não é fácil perdoar. Requer uma força que não temos por nós mesmos. Se queremos amar os nossos irmãos e irmãs como Cristo nos chama a fazer, então devemos suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros. O perdão não é apenas uma ideia linda, mas é essencial para nossas vidas como seguidores de Cristo.
O próximo slide. O Tim Keller escreveu: ninguém pode viver a menos que aprenda quando perdoar silenciosamente, quando abordar o assunto e como perdoar mesmo que a outra pessoa relute em admitir a sua culpa. Não podemos amar sem perdoar, mas também não podemos viver sem ele. Então vamos continuar nossa reflexão sobre perdão agora, tomando a ceia. Bom dia a todos. Obrigado, Lídia. Na semana passada, tivemos a oportunidade de celebrar os baptismos dos nossos amigos, de Isabela, Guilherme, Martim, Fernando e Felipe. E hoje temos a oportunidade de celebrar a Santa Ceia do Senhor. A Lídia falou-nos sobre o que a Bíblia diz em relação de perdoar uns aos outros. E leu Colossenses 3. Assim como o Senhor vos perdoou, também se devem perdoar uns aos outros. Assim como o Senhor vos perdoou. Mas como que o Senhor nos perdoou? Como que eu, um pecador, um homem cheio de pecado, como que eu cheguei a ter estado perdoado perante Deus? Sabemos a resposta. Unicamente por causa da morte de Jesus. E apenas por causa da morte de Jesus Cristo. Se tu acreditas isso hoje, que Jesus é o teu Salvador, que Jesus é o teu Senhor, por favor, junte-nos a tomar a ceia. Podem distribuir. Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. De facto, eu recebi do Senhor aquela que vos transmiti. E depois, mais à frente, em versículo 28, diz que cada um se examina a si mesmo e assim coma deste pão e bebe deste cálice. Então, antes de tomar, vamos ter um momento de examinar-se, não para ver se nós somos dignos, porque no nosso poder e no nosso esforço não somos dignos. Mas no poder de Cristo somos dignos. Então vamos tomar depois. O que vamos pensar enquanto examinar-se? Será que cada um de nós tem uma percepção completa de quanto foi perdoado? Que cada um de nós é um pecador salvo pela graça. Então vamos ter uma oportunidade de pedir a Deus para nos mostrar a plenitude do seu perdão para conosco. Enquanto as coisas símbolos são distribuídos, vou deixar alguns momentos de silêncio para nós, cada um de nós falar com Deus. Ok? Voltando a alguns versículos atrás, diz: O Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão, deu graças a Deus, partiu-o e disse:
isto é o meu corpo, entregue para o vosso benefício. Façam isso em memória de mim. Então, podemos tomar. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou a cálice e disse: Esta cálice é a nova aliança, feita através do meu sangue. Sempre que dele beberem, façam-no em memória de mim. Tomamos. Vou orar a dar graças por estes símbolos que nós temos. Obrigado, Pai, pelo teu perdão para conosco. Obrigado que Jesus se tornou homem e Jesus viveu uma vida real e ele foi voluntariamente à cruz para ser castigado pelos nossos pecados, para que temos este perdão. Obrigado pela tua graça infinita, obrigado pela tua misericórdia infinita e nós pedimos desculpas pelas todas as vezes que nós não reparamos a plenitude deste facto. Tu és tão bom para nós. Amém. A citação de Tim Keller de novo. Antes de cantarmos, para terminar a nossa... Podem todos ficar em pé. Mas antes de cantarmos, para terminar a nossa celebração, vamos ter um momento de reflexão sobre o que falamos. Nesta citação de Tim Keller, ele diz: ninguém pode viver a menos que aprenda quando a perdoar silenciosamente, quando abordar o assunto como perdoar, mesmo que a outra pessoa relute em admitir a sua culpa. Porque não podemos amar sem perdão, mas também não podemos viver sem ele. Alguém, enquanto eu estive a falar, que venha à mente neste momento, que precisas suportar o perdoar. Talvez precises fazer apenas como Tim Keller diz, silenciosamente, em privado, na tua mente, no teu coração. Ou talvez Deus esteja a dizer-se para falares com alguém depois disso, sobre o mal ou a mágoa que te sentes. Ou talvez, não diz aqui, mas talvez precises de perdão. Sabes que que prejudicou o teu irmão ou irmã, mesmo seja através de pensamentos, palavras ou ações. Talvez Deus esteja a chamar-te para ter esta coragem de admitir o teu erro. E é coragem fazer isso. Então vamos ter um tempo agora, individualmente, para pedir a Deus: há alguém que preciso perdoar? Ou alguém em que eu preciso pedir perdão? Que Ele possa falar conosco. Porque como falamos hoje, se realmente somos pecadores, salvos pela graça, nós perdoamos os outros. Mesmo, não importa se for muito difícil, isso é o que Deus nos chama a fazer. Então vou orar. E depois de um tempo, vamos cantar juntos. Jesus, obrigada. Como pensamos hoje, como vimos agora na ceia, obrigada que somos perdoados de uma dívida tão grande, uma dívida que nunca podemos pagar, através da morte de Jesus na cruz. E nós dizemos obrigada. Nós estamos tão gratos que Jesus pagou este preço. Mas não queremos ficar neste lugar. Assim, Senhor, sabemos que se realmente acreditamos nisso, isso exige que nós
vivemos uma vida que te agrada, que nós mostramos compaixão, humildade, bondade, misericórdia, mansidão para com os outros, Senhor. E isso exige também que nós perdoamos os outros. E às vezes é difícil, mas não é impossível. Então, Senhor, fala conosco. Senhor, se houver alguém que precisamos perdoar, seja na nossa cabeça silenciosamente, seja que precisamos de falar com esta pessoa face a face, que tu leves esta situação, esta pessoa à mente agora, Senhor. Ou se precisamos de pedir perdão, Senhor, que façamos, que pedimos perdão a Ti primeiro, porque todo pecado é contra Ti. Mas depois, se precisamos falar com uma pessoa, de admitir a nossa culpa, que possamos fazer, Senhor. Que isso não seja algo vergonhoso, Senhor, mas que nós possamos ter hábitos que mostrem que todos nós somos pecadores, mas acreditamos num Deus que nos perdoou e também nós perdoamos uns aos outros. Então fala conosco, mostra-nos o que tu queres que nós façamos. Amém.